Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Eu sou Felipe Daloia, estamos começando mais um episódio do Missão Mentos Podcast. Sejam muito bem-vindos. Hoje estou com o Thiago aqui do meu lado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Parceiro de mesa. E antes da gente começar a apresentar o nosso convidado de hoje, convidado muito especial, vamos para os recadinhos. Primeiro recado, lembrando vocês que estamos nas redes sociais, então sigam a gente, Instagram, Facebook, TikTok e Spotify. Então, se você curte ouvir um bate-papo legal enquanto dirige, procura a gente lá no Spotify também. Já estão quase todos os episódios disponíveis lá. Segundo recado, lembrando vocês que nós lançamos a nossa lojinha online, né? Então, olhem o QR Code que vai estar aparecendo aí para vocês na tela e deem uma olhada na nossa loja, ajude a gente com a evangelização aqui da missão. E se você for tocado por Deus aí, sentir alguma coisa no coração e quiser colaborar de alguma forma com a gente, também estamos passando os nossos dados aí, é só entrar em contato que a gente faz algo bem bacana. Lembrando que a gente está fazendo isso não para arrecadar fundos para nós mesmos, né? Não queremos dinheiro, não queremos nada disso, queremos apenas manter a missão andando e, infelizmente, precisamos de dinheiro para isso. Então, contamos com vocês. Passo a bola agora para você. Pode? Você faz a apresentação. Hoje a gente está com um amigo que é recente, né? A gente conheceu há pouco tempo nessa vida de EJC, que a gente começa uma paróquia, vai indo de outra, em outra, no fim tá ajudando 15 paróquias diferentes, e é sempre gratificante. E a gente tá com o Jurca aqui hoje, que é do Santuário. Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora Aparecida, na Avenida Portugal. Isso aí. E hoje ele vai contar um pouquinho da história dele, do caminho dele na igreja, um pouco do testemunho. E é isso, Jurca. Se apresenta aí, fala quem você é um pouquinho, da onde você veio, sua história. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos também. Sou o Léo Jurca, pra galera aí que me conhece mais como Jurca, né? Porque Jurca é meu sobrenome, tá, gente? Então, muita galera aí só me chama de Jurca, porque é mais, puxa o R, né? Fica mais fácil de falar. E tenho 30 anos já, com essa lataria boa na cara. E tô aí na igreja desde a barriga da minha mãe, graças ao bom Deus, né? E estamos caminhando da maneira como ele acha que deve ser feito. Amém. Legal. É isso aí. Léo, obrigado aí por ter aceitado o convite, a gente fica muito feliz. E assim, cara, como a gente falou antes de entrar no ar, a bola tá com você, fica à vontade, comece da onde você quiser, da onde surgiu o Léo, como que foi esse começo de caminhada e como tá sendo aí esses projetos aí, o que Deus tem feito na sua vida através de tudo que você tem vivido. Bom, para começar do início, então vamos lá, né? Comecei lá na paróquia São Paulo Apóstolo, com o saudoso Padre Marcelo, que já faleceu. Padre Marcelo. Que Deus o tenha. Ele que me batizou, ele que fez minha primeira Eucaristia, ele que me instituiu como coroinha, ele que me chamou também para servir o altar. Então eu comecei minha caminhada ali, com ele. Uhum. E eu era muito pequeno na época, tinha 5 aninhos, 5 anos só. E minha mãe queria me colocar na catequese, cara. Ela queria me colocar na catequese e lá naquela época tinha a pré-catequese. E era 1 ano só de pré-catequese, depois você ia para a primeira etapa, segunda etapa, perseverança e crisma. Eram praticamente 8 anos ali de catequese. Eu fiz quase 10. Porque eu fiquei 2 anos na pré-catequese por causa do meu tamanho e por causa da idade. E por causa da idade. Aí, lá na pré-catequese, um dia o Padre Marcelo tava bravo, né? Porque o Padre Marcelo, quando ele tava normal, era diferente. A gente sabia que quando ele não estava bravo, é porque o dia tinha acontecido algo tudo diferente, né? Mas aí um dia tinha faltado todos os acólitos, todos os coroinhas, ninguém tinha ido. Ele falou, já que os meninos aqui não têm tanta responsabilidade, a criançada que tiver aí na paróquia quiser subir aqui no altar e ficar, pode. Eu fui e fiquei 20 anos servindo o altar. Então Que era pra ser uma experiência, virou uma profissão, né? Virou uma profissão. Então eu fiquei ali na São Paulo Apóstolo de 2003 até 2008. Onde eu saí dali, fui pra catedral. E ali, quando eu chego na catedral, é meu divisor de água com Deus. E ali eu vejo que o tanto
que é bom caminhar com a igreja. Não é bom estar sozinho. Você pode se sentir sozinho, mas se você tem a igreja, você nunca vai estar sozinho. Porque a igreja, além da família que a gente tem em casa, ela é a família que a gente vai construir amigos, que a gente vai construir histórias, que a gente vai construir também a nossa fé. E ali na catedral foi onde tudo começou mais profundo assim, né? E foi levando a vida. Estamos aí hoje com pregações, com uma agenda pouco apertada, graças ao bom Deus. Ano passado tive uma média aí de 6 pregações por mês, então tava bem agitado. Bem agitado. Aí esse ano eu tô dando sabendo onde Deus quer que vá, não falando sim pra tudo, mas pra onde Deus quer que vá, principalmente. É isso aí, rezar, né? Eu tenho muitos hoje palestrantes, pregadores hoje falam, né? Se a gente fosse aceitar todos os convites que a gente recebia, infelizmente não ia fazer um bom trabalho, né? Não, a gente Então, também não consegue ter o nosso próprio momento com Deus, né? Que Sim. eu vejo isso que é o nosso principal momento do dia que a gente tem que ter. Independentemente se você não consegue rezar na hora que você acorda ou na hora que você tá comendo, mas tirar um pouquinho do seu dia, nem que seja para na hora que você dormir, para fazer um exame de consciência e falar: caramba, hoje o dia foi pesado. Bom, hoje o dia foi bom. O que eu tenho para agradecer? O que eu tenho para pedir? Né? Então ali é o nosso momento que a gente tem para falar com Deus. Tem que tirar um momento do dia, pelo menos. Exatamente. O Jurka, e você comentou, você acabou de falar, né, que a sua ida para a catedral foi um divisor de águas. Por que você sentiu isso? O que aconteceu para você ter tido esse discernimento? A gente conhece a São Paulo Apóstolo, eu conheço ainda da época do Padre Marcelo também, depois com a chegada do Padre Elviro. Na época, acho que ainda que você tá falando aí, tinha um grupo de jovens lá, o Sal da Terra, né? Mas eu não participava porque eu era muito novo ainda, né? Eu tinha 10, 12 anos, então não participava muito disso. E depois até chegou os Jovens Sarados, não sei se você tava lá na época. Não, já tinha saído. Que também a gente viu nascer lá, até porque a gente frequentava os Jovens Sarados, né? Então, eu acho que tá lá até hoje, se eu não me engano. Tá, o Jovens Sarados tá, se eu não me engano era toda quinta, acho que agora passou pra 15 dias, alguma coisa assim do tipo. Então assim, aí você teve uma mudança, né? A gente também já passou por mudanças de paróquia e tudo mais. Por que essa mudança foi tão importante pra você ali? Quando eu cheguei na catedral, eu lembro, cara, eu sou muito bom de memória, assim, de datas, pra você ter ideia. Foi em março de 2008, então eu lembro bastante. Tinha acabado de perder um tio e mudado de endereço, saído lá do Jardim Paulista e vindo aqui pro centro. E ali eu falei, cara, só quero participar das missas. Falei pra minha mãe, só vou participar das missas, não vou fazer mais nada assim, só quero ir à missa, não quero servir mais não. Não, pensa bem, você gosta, que não sei o que. Eu falei, não, mamãe, não tô afim. E fui à missa catedral com meu pai e minha mãe domingo às 11. E ali eu falei, caramba, acho que eu não vou sair não. E logo em si falei isso pra minha mãe na missa, vou continuar. Ela falou, tá bom. Ela junto foi lá, falou com um seminarista, com o coordenador da época. E na outra semana eu já fui experimentar a túnica, já fui fazer tudo e já comecei ali de novo. Só que eu fiquei só como coroinha ali por um tempo. E no ano de 2012 teve várias desistências na pastoral dos acólitos dos coroinhas. E o pessoal estava muito desanimado. E o padre Chicão resolveu mudar a coordenação geral. Quando ele mudou a coordenação geral, ele me chamou para o seu coordenador. Na época a gente só tinha uma equipe de 8 acólitos e 8 coroinhas no total. E a catedral, a igreja mãe da nossa arquidiocese. Uhum. Era pouca gente, né? São 6 missas no final de semana. No centro ainda, né? No centro ainda. E é uma igreja rotativa, né? Porque a mesma porta que você entra, às vezes não é a porta que você sai. Sim. Então, aí de lá, quando eu comecei a coordenar os acólitos coroinhas, eu falei, cara, é uma responsabilidade grande. Eu tenho que entender mais sobre liturgia, entender mais como conversar com as crianças e com jovens mais novos e mais velhos do que eu. E também tenho que ser não ser um coordenador chato. E também não ser aquele bonzinho demais. Mas ser aquele
que vai conseguir lidar com todas as circunstâncias. E foi assim. Eu cheguei lá para poder rejuvenescer a pastoral. E quando eu saí, eu deixei sair com 32 jovens, 32 crianças. Então deu uma guinada boa ali. E foi ali que eu aprendi mais sobre liturgia. Que eu comecei a ajudar em casamentos, batizados. E ali eu vi a beleza da nossa igreja e a beleza de ser católico e principalmente de receber os sacramentos. Porque eu ficava muito feliz quando eu ajudava num casamento, passava pouco tempo depois o casal ia lá batizar o filho. Cara, pra mim aquilo lá era genial. Genial assim, maravilhoso ver a presença de Deus ali. Então eu falava, nossa, como Deus realmente ama a família e como eu quero isso também pra minha vida, né? E a partir dali eu comecei a fazer algumas palestrinhas, mas pouca coisa, não era nada de exagerado como foi nesses últimos anos. E ali eu pude me aproximar do arcebispo, do Dom Moacir, juntamente com o Padre Pitico. Padre Pitico que é um gênio de liturgia, é um mestre, ele é muito inteligente, ele também passa muita segurança pra gente. Então ali com o Padre Pitico, eu pude aprender muito mais sobre o altar, aprender muito mais sobre a Santa Missa, sobre o rito em si. Então foi ali que eu realmente falei, cara, não adianta eu vir à missa só por vir. Eu tenho que vir à missa para participar, para amar e principalmente para viver depois daquilo do ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Então, é isso que ali foi meu divisor de água, sabe? E em águas mais profundas também. Foi isso. Cara, que bacana. Acho que depende muito da gente, né? Fazer esses tipos de evolução também, né? Eu acho que Deus nos chama para diversos lugares, né? E depende da gente querer estar ali e querer nos aprofundar, né? Você viu uma oportunidade de estar no altar, mas você, em vez de você parar e vou só fazer o meu trabalho, não, né? Você foi atrás, né? Você foi buscar tudo mais. Isso é muito bacana. Que é difícil hoje, né? Porque o pessoal quer muita comodidade, né? Tipo, tô indo só na missa, vou ficar só na missa, não vou servir, não vou fazer nada. Aí o padre faz o convite, você, vou pensar, e fica procrastinando. E qual que foi a dificuldade sua para trazer esses jovens novos para a igreja? Porque hoje a gente vê, graças a Deus, a internet ajudou, mas também atrapalha. E nos últimos anos a gente tá vendo muitos jovens entrando para a igreja. Só que naquela época, acredito que era bem mais complicado também. Era porque não tinha rede social, né? Não tinha WhatsApp, não tinha nada, assim. Tava tudo... lembro que eu e meu irmão foi coroinha também, por alguns anos, na época na Cristo Rei. E também começou com nós dois. E aí o padre fez um convite para os meus pais serem os coordenadores, porque antigamente era um jovem, mas aí nunca dava certo, né? O jovem deixava de qualquer jeito. E aí depois que meus pais assumiram, também começou um trabalho de trazer mais crianças, mais adolescentes. E não é um trabalho fácil, né? Não foi. Eu foquei muito na catequese, porque eu ainda também estava fazendo a crisma. Então eu foquei muito na catequese, de conversar na sala de aula, falar, a gente vai começar o curso dos acólitos coroinhas, quem que deseja entrar, fazia isso, avisava nas missas. E a gente fazia isso pelo menos 1 ou 2 vezes por ano. Fazia a cada 6 meses para poder dar uma revigorada, dar uma rejuvenescida nos acólitos e coroinhas. Só que teve uma coisa que a gente fez, que o Padre Chicão aceitou na época, que eu falei, padre, tá muito difícil de trazer os meninos. Ele falou, então vamos trazer as meninas. Vamos colocar as servidoras do altar. Porque o menino também vai ver uma menina entrando, ele vai querer ir atrás do mesmo jeito. Eu falei, mas padre, na igreja pode ser que pode, vamos fazer. Eu falei, tá bom, vamos fazer acontecer. Mas elas vão ser as clarissas, né? Muita gente conhece mais como clarissa. Não, elas também vão ser acólitas, vão ser servidoras do altar. Falei, então tá bom. Então elas vão ter o mesmo processo. Mesma roupa, mesma túnica, tudo.
E foi. Aí a gente colocou 4 meninas aceitaram. Aí o negócio foi indo, foi fluindo. Aí veio menino atrás de menino, menina junto, e foi, o negócio foi bombando. Então eu cheguei a ter um coroinha que começou com 2 aninhos. Nossa. 2 aninhos. Pequenininho. Até imagina que O Missal era maior que O ele. Missal era maior que ele. O Missal levava ele, sabe? Mas começou pequenininho, o Joãozinho. Hoje ele tá em outra paróquia. Ele fez EJC na Cristo Ressuscitado, João. Não lembro outro nome dele, mas ele fez lá o EJC lá no passado ou retrasado, alguma coisa assim. Depois vou procurar no quadrante. E tem a Mariana também, começou com 4 aninhos e hoje ela é uma das cerimoniárias da catedral. Então, é muito gratificante. E eu chego lá de vez em quando pra missa de semana ou de final de semana. A garotada ainda que continua, vem, me abraça, conversa. Pô, você vai voltar? Que bom que você tá aqui. Eu falo, não, só vim participar da missa. Na missa São Sebastião eu fui agora, né, dia 20 de janeiro. Na hora que cheguei lá na missa do meio-dia, a Mari tava lá de batina preta, junto com o Pedro, outro coroinha. Ele falou, você que ensinou a gente, o que a gente tá fazendo aqui? Eu falei, calma, eu ensinei, mas vocês continuaram, não fui eu, foram vocês que resolveram continuar. Continua. Então, e a família também é uma das coisas que mais importa também para o jovem poder continuar, o apoio da família. Tendo o apoio da família, dos pais, principalmente, o jovem deslancha na igreja. O jovem não vai ter medo de se entregar. Não vai. Porque um dos malefícios que o jovem tem hoje é que ele só vai à igreja em busca de sentimento. E quando ele encontra uma barreira da verdade, de se envolver realmente nas coisas da igreja, se ele não tem uma fé fortalecida ou um apoio, ele foge. Então, acho que é uma das coisas principais que eu tive mais dificuldade foi lidar com os pais, lidar com a família e principalmente a comunicação assim, ó, vai ter missa tal, escala tal, quem que vem, como vai ser? Isso era complicado. A gente tinha que fazer no computador, imprimir e colocar na salinha dos acordos do Corinthians para saber o dia que as pessoas estavam. Isso é uma coisa que a gente enfrentou, né? Os pais dão mais trabalho que os filhos. Né? Tem que levar, né? Eles não dirigem ainda, se mora longe, pai tem que levar e às vezes não quer ir na missa. Ou tá com preguiça. E era um dos problemas da catedral, é isso, porque ela é longe, então ela vai, ela é centro, né? Então ela pega a gente de todos os bairros. Então, e a gente tinha horário para estipular, eu estipulava o horário. Meia hora para chegar, chegou atrasado, não sobe. Então, vamos para ter também responsabilidade. Exatamente. Então, e quando eu chegava atrasado, eu também não subia, viu? Já fui barrado uma vez. Vai ter que dar o exemplo. Tem que dar o exemplo. Já que eu cheguei atrasado, também vou ficar na minha, vou ficar aqui quietinho, né? Ô, Jurka, e essa aproximação tanto com os padres, principalmente com o arcebispo, você sentiu que foi um fator, assim, importante para você nessa caminhada? Porque, assim, falando de longe, né? Eu nunca tive contato com nenhum arcebispo que já passou por Ribeirão, né? Que eu conheço. Tenho contato só com o padre da paróquia ali, nunca tive uma intimidade. Mas eu sempre ouvi falar que era muito bom, né? Eu falo que quem tem um padre amigo tem tudo, né? Então, como que isso foi favorável, assim, foi importante pra você na caminhada? Cara, com o Dom Moacir, quando ele chegou em 2013 pra cá, eu estava na catedral ainda, mas eu só conhecia os padres da catedral e algum outro de vista, assim. Só que o Dom Moacir, ele deu uma abertura muito grande para o acólito, pro coroinha ali da catedral, para mim, porque eu estava de cerimoniário dele também ali. Não só ali, quando o Padre Pitico não podia ir, eu que fazia o papel também. Então eu tinha essa intimidade com ele das missas. Só o que estreitou esse laço com ele foi quando veio a pandemia. Alguns anos depois que ele chegou aqui. Quando veio a pandemia, o laço estreitou. Porque foi montada a rede que fazia as transmissões das lives, ainda faz algumas transmissões de live, também fazia os programas que ele tinha de domingo. Ele tinha um programa chamado Estou Convosco, tem tudo no Facebook da Arquidiocese, vocês encontram lá até hoje, o Estou Convosco, com o Dom Moacir. A gente fazia esse programa com ele
E ali a gente ficava batendo papo. Então conversava da vida, conversava da história. Ele contava a vida dele de infância, a gente ria, a gente chorava. Até no momento de confraternização entre a gente chorou junto. Então foi uma coisa assim gratificante de ver que são padres, são bispos, mas também são seres humanos. Isso que a gente tem aquele estereótipo. Padre, não posso tocar, não posso chegar perto. Não, mais um bispo, né? Ainda mais um bispo. Padre, bispo. Exatamente. Só que a gente não enxerga também o tanto que ele tem uma solidão ali. Eles não têm um negócio concentrado igual uma família, vamos dizer assim. Lógico que tem as paróquias, tem os seus deveres. Mas às vezes eles também precisam conversar. E sair do foco da igreja, sair de conversar de outras coisas, conversar da vida, e se estreitou o laço. E também posso dizer assim que quando eu tive um relacionamento, quando esse relacionamento terminou, o Dom Moacir mandou uma mensagem pelo Facebook. Caríssimo, como o senhor está? Se precisar de alguma coisa, estou aqui para conversar. Eu falei, caramba, o bispo mandando essa mensagem. Eu falei, nunca imaginava isso na minha vida. Aí agora eu cheguei pra ele falar, Dom, tem uma notícia boa, tô namorando. Ele falou, que milagre, demorou, mas chegou. Eu falei, tá vendo? São essas coisas que valem a pena ter esse contato com o bispo, assim, de ver que são pessoas como a gente, sabe? São seres humanos também, são filhos muito amados de Deus, porque eles têm uma missão extraordinária. E assim, eu falo que eu posso dizer que eu tenho um pouquinho de amizade com o Dom, sim. Eu queria ter essa amizade, viu? Um pouquinho, né? Não, é show de bola. E como que foi essa caminhada depois, dali pra frente? Dali pra depois frente da catedral. Provavelmente deve ter passado por alguns grupos. Passei. Na catedral a gente montou 2 grupos de jovens. O Santos de Calça Jeans, Lembro. que bombava com o padre Eduardo Tibério. Bombava. E ali que eu comecei as missões com as pregações. Só fazia ele pro grupo, pro Santos de Calça Jeans. Quando o padre Eduardo saiu da catedral, a gente montou um outro chamado Ruá. Não vingou, não foi pra frente, infelizmente. E quando eu saí da catedral em 2019, eu falei, agora eu vou mudar o meu foco de altar, não vou mais servir o altar, quero participar dos grupos de jovens. Que eu não tinha disponibilidade de participar de um grupo de jovens por causa das demandas da catedral. Tipo, casamento, batizados, missas, atrás de missas. Então, eu não tinha isso de poder me colocar em outro lugar e ter meu momento. Eu só tava servindo ali. E quando eu resolvi sair, eu fui pro santuário Nossa Senhora Aparecida, no finalzinho do ano. Participei de grupo de jovens de lá, dos Jovens de Maria. Quando veio a pandemia, tudo parou. Aí eu fui pra rede, trabalhei na rede durante esse tempo todo. E eu fui pra uma outra paróquia, pra São Judas Tadeu. Então eu saí aqui do centro, que é perto onde eu moro, e fui do outro lado da cidade, lá do Planalto. Lá no Planalto eu também servi o altar, mas eu participei mais dos grupos de jovens de lá, do JUSC, porque eu tinha um relacionamento com uma pessoa de lá, então eu ia participar junto lá. Então lá eu pude fazer pregações, pude agitar o grupo, pude ter uma vivência com os jovens. E foi lá no EJC, e foi lá na São Judas que eu fiz o EJC, na São Judas Tadeu, lá com o Padre Quirino. Lá também onde eu tenho uma amizade hoje, que é o Pet, que é um grande irmão que fiz uma amizade lá e tá aí até hoje comigo. Daqui 2 semanas eles vão casar, vou ser padrinho do primeiro casamento da minha vida, eu vou ser padrinho do casamento deles. Fez tantos casamentos, vai ser o primeiro... Vai ser o primeiro que eu vou ser padrinho, que eu não vou estar servindo o altar, vou estar como padrinho, o casamento dele da Mandinha. E ali na São Judas eu fiquei ajudando por uns 2 anos, e depois eu saí, fiquei vagando em paróquia, tentando achar o meu lugar. Grupo em grupo, tentando achar o meu lugar. Ia nos Jovens Sarados, ia nos Jovens de Maria de novo, ia no Kairós, ia em tal lugar, falava assim, cara, não me encontro. Aí por ter uma amizade com o pessoal do Kairós, eles me chamam de gordinho, vamos gordinho, vamos pro Kairós esse domingo, você precisa ir, você vai gostar, que não sei o que. Eu falei, cara, será? Não aguento mais ficar vagando. Cheguei lá no grupo, amei o grupo, gostei. Era uma galera
bem bacana, bem boa. Falei, bom, acho que dá pra criar raiz aqui. E a coordenadora lá na época, na segunda vez que eu fui, ela falou, você podia entrar pro time de servos, né? Eu falei, Gabi, calma lá. Tô chegando agora. Eu servi tanto tempo, deixa eu beber da fonte um pouco, né? Aí eu fui pra Canção Nova, num evento que vai ter semana que vem, maravilhoso, que chama Profecia. Profecia do Avivamento. Isso aí é forte. Fortíssimo. E lá teve um momento com o Padre Eduardo José, não é o José Eduardo, o Padre Eduardo José, que ele falou da intimidade com Deus, que só pode deitar no ombro de Jesus, no peito de Jesus, quem tem verdadeira intimidade com ele. Eu falei, caraca, ele contou mais profundo assim na homilia, e aquilo ali me pegou, caramba, eu tô perdendo essa intimidade com Deus, eu preciso realmente fixar em algum lugar. E no Kairos eu fiquei durante 2 anos, 2 aninhos também no Kairos. Só que quando eu saí do Kairos, eu também vaguei ali de 2023, no meio de 2023 até 2024. Eu fiquei vagando, não me achava. Aí num direcionamento espiritual com o Padre Pitico, o Padre Pitico puxou minha orelha. Ele falou, tá na hora de você criar raiz de novo. Tá na hora de você dar o dízimo. Tá na hora de você ser paróquia de novo. Eu falei, padre, mas não encontra tal lugar? Ele falou, Deus vai te mostrar o lugar. Então eu falei, tá bom, padre. Isso foi em outubro de 2024. Isso, outubro de 2024. No retiro das equipes Jovem Nossa Senhora, que é um movimento que eu também faço parte. Aí eu vaguei esse tempo todo. E na missa do 1º de janeiro de 2025, eu cheguei no santuário Nossa Senhora Aparecida e o Padre Léo, que fez homilia, e ele falou de pertencer a lugar, de criar raiz, de que é um ano para você realmente fundar a sua rocha em Jesus Cristo. E falei, legal, acho que aqui é um bom lugar para eu ficar. Perto da minha casa, jovens praticamente todos da minha idade, eu vou ficar aqui. E fui saindo do Kairos, de pouquinho em pouquinho, não ia todo domingo, ia um domingo sim, faltava 1, 2, mas pra eu criar e desmamando deles, sabe? Eu não sei de vez também. Porque, querendo ou não, apesar da minha idade, os jovens também vinham, como eu posso dizer, vinham um pouco eu acima. Então tudo eles vinham me perguntar, tudo eles faziam. O que eu achava? Eu falava, cara, eu não sou tudo isso. Vocês também têm que perguntar pra Deus o que vocês querem de verdade. E eu fui saindo devagarzinho. Aí eu tomei a decisão de sair do Kairos e quando eu fui pro santuário. E ali no santuário eu me encontrei de novo, cara. Eu falei, caramba, que o Padre Pedro, inteligentíssimo. Cada homilia dele, uma catequese. Eu falo pra minha namorada, cara, eu quero levar um livro, toda homilia do Padre Pedro e ficar anotando, sabe? Porque é enriquecedor o que ele fala, sabe? De catequese e tudo mais. E ali no santuário eu me encontrei, voltei a frequentar o grupo de jovens de lá, os Jovens de Maria, também estou até hoje. Ali participei de um EJC, palestrei, trabalhei, aí no outro ano eu só trabalhei, aí palestrei, trabalhei de novo, esse ano de 2025, coordenei equipe e tudo mais. Aí no final, lá o padre fala quem vai ser o coordenador, né, do EJC. Eu tava assim, cara, eu tô na paróquia só quem tem 2 anos. No máximo, do máximo vai ser uma dirigência e olhe lá. E o Padre Pedro não tem tanta intimidade assim comigo. Sabe quando você tá livre, leve e solto? Eu tô tranquilo. É esses que ele gosta. Que os padres gostam. Aí ele chamou de todos os dirigentes. Eu falei, ufa, não tô. Então não tô agora na coordenação. Aí ele chamou minha amiga, a Júlia. E na hora que ele me chamou, eu falei, mentira, cara. Eu tava sentado não, em pé numa mureta, eu só caí assim, pá. Falei, meu Deus do céu, o que o senhor tá fazendo da minha vida? Ano que vem vai ser meu último ano de faculdade, TCC, estágio. Mas tá bom, vamos nessa. Como fala não no momento desse, né? Aí ele já chega, nem pergunta, já entrega a cruz EJC assim pra você. Resposta. Não aceita não como resposta. Mas na hora que eu
depois que acabou essa coisa do EJC, eu olhei pra minha equipe, a equipe que tá trabalhando comigo, eu falei, caramba, como Deus é perfeito. Ele mandou pessoas sensacionais também, que são de oração, que têm vida de igreja, que não só estão ali em momento de eventos, eles estão ali cotidianamente. E eu sou muito grato por estar lá no santuário hoje, né? Então, também como ministro lá agora, catequese de adultos. Nunca imaginei dar catequese para adulto. Gente de 70 anos eu dei catequese ano passado. E é uma responsabilidade, porque eles têm o quê? Muita mais vivência do que você, muito mais sabedoria do que você. Então, quando eles rebatem, você tem que rebater igual. Ou até acima, e com respeito, claro. E lá no santuário tá sendo maravilhoso para mim de novo. Agora, coordenando os acolhos coronhas também, novamente, falei, me livrei, mas Deus te ama, então a gente tá... Pegou tudo de volta. Peguei tudo de volta. É o que eu falo, a gente roda, mas quando Deus quer a gente, numa coisa que Ele sabe que a gente vai frutificar, Ele chama a gente de novo. Exatamente. E você sabe que a gente montou essa missão nossa até com esse intuito que você comentou, né? Porque a gente não faz só o podcast, né? A gente tem feito células nas casas das pessoas. Como você falou, nós estamos vagando ainda também de paróquia em paróquia, aguardando ainda Deus mostrar qual que vai ser a nossa casa ali, né? Para realmente se fixar. E saiu numa conversa dessas de EJC que a gente viu que muita gente realmente vivia de eventos, né? Eu falei, quantas pessoas a gente conhece do EJC que a gente literalmente vê uma vez por ano, né? Vê só naquele final de semana e às vezes a pessoa vive uma vida mundana, né? Fazendo um monte de cagada e aí vai para um encontro como se fosse, né, o santinho da igreja. Não é julgando, né, pessoas que fazem isso, mas é querendo ajudar essas pessoas, né? E numa conversa, né, nossa, a gente, né, tinha que fazer mais coisas e tudo mais. Que aí o pessoal, mas é verdade, né? Um sábado à noite não mata ninguém, né? Fazer um encontro, alguma coisa assim. E assim que a gente surgiu com essa proposta. E acho que uma das coisas assim que o jovem mais tem medo é de encarar alguma coisa, sabe? De realmente criar raiz, de ficar, de pertencer. A gente vou trazer aqui um paralelo em relação à Nossa Senhora, por exemplo. Nossa Senhora, ela falou o sim dela, ela falou faça-se. Mas o faça-se só aconteceu porque teve alguém que permaneceu como São José, por exemplo. Se São José não permanecesse ali com aquele faça-se, com certeza o que a gente tem, a história da salvação, poderia ser totalmente diferente. Então tem que ter um sim, mas também tem que ter um permanece. Então, entender que a gente não tá sozinho, né? Exatamente. Se eu não consigo sozinho, vai buscar alguém junto com você. Vai buscar um amigo. Porque o jovem não gosta de andar sozinho, ele gosta de estar em galera. Então, eu vou com meu amigo ali, eu vou me pertencer. Sim. E às vezes aquele amigo seu tá com você, mas ele vai e você fica. Mas esse é o propósito também. Você se encontrar naquilo, né? Se encontrar naquilo, né? E entender que tudo passa também, né? É porque fez mal, né? Que seu amigo não se encontrou ali, que você também não vai se encontrar. E são fases da vida também. Claro que você quer levar ele de fé, né? O resto da vida, mas às vezes você tem que deixar também, abrir mão de algumas coisas. É o que eu falo assim, né? Do Brasil inteiro, mas Ribeirão, como exemplo, né? Tem diversos grupos de jovens, diversas paróquias, mas assim, todas falam da mesma coisa. Só que às vezes aquela fala de um jeito e aquela de outro jeito. E você tem que achar qual o jeito que você vai gostar de ouvir. Talvez por música, talvez por oração, talvez por festa, mas você tem que achar, vai encontrar seu caminho. Mas também não adianta você ficar sentado esperando. Reza, coloca seu joelho no chão. Vai em uma missa, vê como é que é o jovem dali. Participa de um evento que a igreja propõe. O EJC, eu acho que é uma das maravilhas que tem na nossa igreja pro jovem.
mostra Jesus Cristo de uma maneira totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver. Mostra... Aqui a gente não pode falar o que acontece no encontro, né? Mas Eu falo que o EJC é a porta de entrada para o jovem. Cara, pra mim não foi. E eu tinha um preconceito com o EJC. Eu falo que eu tinha, porque eu tinha o retiro de carnaval. O que eu vivo no retiro de carnaval, o que eu vivi, pra mim, putz... É muito mais intenso do que o EJC proporciona. Mas depois que você entende a dinâmica e vê que é uma maneira que Jesus, que é o especialista em encontros, realmente preparar aquele encontro para o jovem se encontra, você fala, cara, é só o comecinho, vai vingar. Eu fiz o meu EJC com 15 anos. Então, assim, eu literalmente a idade inicial que normalmente o pessoal faz, né? Então, eu fiz muito novo. Só que assim, né, a mesma coisa que você, como a gente já vivia dentro da igreja, não foi tão impactante como para muita gente né? Porque realmente tem gente que vai e precisa daquilo ali, né? Daquele encontro, daqueles momentos e tudo mais. Não que eu não precisava, muitos momentos ali impactam de alguma forma, mas não foi aquela força, né? E eu acho que é isso que a gente tem que entender, né? Que o EJC, independente do nível de impacto que ele vai acontecer na sua vida, alguma coisa vai fazer. Vai. Né? E por ser um encontro, teoricamente, para os mais novos, por isso que eu falo que é a porta de entrada, porque os mais novos não viveram muitas coisas ainda dentro da igreja. E aquilo ali realmente vai abrir os olhos dele para tudo que a gente pode oferecer. Né? Eu falo que muitos jovens têm um preconceito e têm na mente que a igreja é só você ir na missa, que é chato, né? Que todo mundo enxerga que a missa é chata. Que você vai lá, fica 1h30 sentado ouvindo o padre falar. E não é isso. Não, né? Quando você vê testemunhos de pessoas que passaram por dificuldades ali no EJC mesmo, e você vê que, às vezes, você vê a sua vida ali, você fala, caramba, eu consigo passar isso também. Viver isso. Viver isso, sabe? E entender a riqueza. A riqueza da igreja. Entender que a missa não é chata, porque quem realmente vive a missa, e de verdade, né, sabe todas as riquezas e os valores que tem dentro dela. Então, para mim, o EJC é realmente a porta de entrada. Já vivi retiros muito mais fortes. O Jovens Sagrados fazia o Maranatá, que são 3 dias de... Capaz, o fogo pegando ali. O fogo subindo, descendo de lado, de rasteiro. Grata de chorar, grata de comer. Comer e retiro é primordial. Né, retiros de carnavais também já participamos. Então, assim... É que o EJC trata de uma forma mais leve também, né? Pra o pessoal entender como que é o começo ali e dali pra frente. E dali pra frente ele buscar por esses... Por conta própria esses maiores, né? Mergulhar nas águas mais profundas, né? Se aprofundar ainda mais. E... Eu acho isso também do EJC. Pra mim, o EJC, hoje eu falo realmente, é a porta de entrada e a gente tem que... E quem trabalha tem que entender isso. Tem que entender isso. Eu não tô só lá pra postar fotinha no Instagram. E você sabe, cara... E nem pode. E nem pode. Mas eu tô ali pra poder falar pro jovem que tá entrando. Você tá aí vivendo o que eu vivi e agora você vai viver a igreja de uma maneira diferente. Então é perseverar, né? Exatamente. Eu acho, pra mim, pelo menos, igual eu fiz novo também, né? Já tava na igreja, fui coroinha. E eu acho que o primeiro ano que eu trabalhei foi muito melhor do que o ano que eu fiz. Que você tá do outro lado, você tá vendo o que você tá fazendo na vida de outra pessoa. Exatamente. E às vezes eu tava bem na época que eu fiz, mas às vezes quando eu trabalhei tinha uma pessoa que tava no fundo do poço e você vê que ali no EJC ela saiu de lá. E você vê a gratificação que Deus faz, que você ajudou a fazer também, não foi você que fez. Eu vou contar de um menino no EJC do ano 2024, lá no santuário. Não vou falar o nome dele nem nada assim. Eu tava na equipe da roda e teve um momento lá, que a gente não pode falar, e surgiu muitas dúvidas do menino. E você via que ele tava ali não por ele, que ele estava ali pela namorada dele. Ou melhor, ficante dele. E tudo que a gente perguntava, tudo que a gente conversava, ele refutava e falava até alto.
No final, a gente falou pra ele, ó, pra todos, aqueles que quiserem conversar, quiser bater papo, a gente tá aberto aqui pra vocês, tirar dúvida, tudo. E eu dei abertura. Num dos momentos ali de comida, né, que tem muita comida na JC, ele chegou e falou, Léo, eu preciso conversar com você, eu tenho muita dúvida, senti essa abertura, eu achei você da hora, eu preciso conversar com você. Eu falei, beleza, vamos conversar. Eu falei, cara, eu tenho dúvida, por que Deus deixa a gente aqui com comida, mas deixa a África passando fome? A igreja é rica, que não sei o que, lelele. Aí eu fui, sempre as mesmas perguntas. Aí teve coisa que eu soube responder, teve coisa que eu não soube responder. Aí eu cheguei pro padre, falei, padre, essa é a situação. Aí ele virou e falou, aí o padre Pedro, né, falou, o que você não souber responder e o que você tiver dúvida, ou você me pergunta, ou fala pra ele vir conversar comigo. Aí eu falei, tá bom. Aí no segundo momento à tarde ele veio fazer outras perguntas. Eu falei, olha, agora você tá entrando em assuntos mais profundos que eu também não vou conseguir te responder com tanta sabedoria e com tanta certeza. Eu acho melhor você procurar o padre, ou depois a JC, ou se você encontrar ele aqui em algum momento e der, você puxa ele e pergunta. Ele falou, ele tá ali, vamos lá? Eu falei, demorou. Peguei ele e levei lá. Padre, o rapaz aqui, quase falei o nome dele, rapaz aqui quer conversar, tá com dúvida disso, e o padre acolheu. Eu saí da cena, deixei só os dois, e realmente, cara, parecia Jesus ali conversando com alguém que nunca tinha visto ele, nunca tinha encontrado ele na vida. Aí o menino mudou, cara. O menino passou o EJC, foi pro Halel com a gente depois. Aí teve um momento de efusão do Espírito Santo, da renovação carismática. Eu levei ele junto comigo. Falei, ó, vamos que você vai ver tanto que é diferente. O que você viveu no EJC é o começo. Agora vamos viver um pouquinho mais profundo. E ali numa efusão do Espírito Santo, o menino saiu dali. Caramba, a gente tem que vivenciar isso mesmo. Onde eu posso levar isso? Que não sei o que. Eu falei, é isso, cara. Quero todo dia. Quero todo dia. Aí ele tava de carona comigo. Ele foi conversando no carro. Ele foi de um jeito pro Halel, voltou de outro. Então, tá vendo como o EJC é a porta de entrada? Porta de entrada. Hoje ele mudou de cidade, não tenho mais contato. Tenho contato só com a ex-namorada dele. E ela continua tudo. Só que foi uma porta de entrada e o menino foi beber de águas mais profundas. E hoje espero também ainda esteja, né? Esteja. Mas é isso aí. E o que o Thiago falou também é uma coisa que eu também sempre pensei, né? A gente tem o nosso EJC, né? Que a gente vai para participar. Mas acho que cada ano que a gente trabalha, a gente faz um novo EJC. Porque a gente tem contato com novas vidas, novos jovens, novas histórias, e aqueles acontecimentos mexem com a gente tanto quanto aqueles que estão fazendo, né? Então, a cada ano que passa, a gente vai refazendo o nosso EJC, sim, né? E é legal porque a gente ficou um tempo sem servir, eu e a Clara, né? E tivemos alguns problemas com algumas pessoas, aí também mudamos de paróquia e tudo mais. E aí vai distanciando, né? Se sentindo isolado, excluído, porque você já não frequenta mais aquela paróquia, você não é mais daquele grupo. Você tá num grupo de jovens diferente, aí tudo mais, aí fala, prefiro não me intrometer mais. E quando a gente entendeu, né, foi começar a entender de novo a importância disso tudo, que aquilo ali não é só para nós, que a gente, né, as pessoas que ali são humanos, mas a gente tá fazendo isso para os jovens, é para Deus, né? Que foi quando a gente falou, não, a gente precisa voltar. E cara, parece que quando a gente voltou, foi um outro impacto que Deus causa na gente. Quando a gente trabalha no EJC, todo ano a gente tem alguma coisa diferente para vivenciar. Porque a gente tá passando ou por uma dificuldade nova, ou buscando algo novo, ou você encontra na vida daquele jovem a sua vida, o que você era, para trazer, aí você vê, caramba, eu era daquele jeito, olha o que eu tô fazendo hoje. É uma maturidade de fé. Né? O padre Vinícius, do Setor de Juventude, um dia ele numa palestra, ele falou assim, que a maturidade de fé a gente vai encontrando toda vez que a gente vai se aproximando das coisas de Deus, mas principalmente quando a gente consegue achar o nosso lugar e também saber o momento de sair da onde a gente não pertence mais.
que aí é o mais difícil. O mais difícil da maturidade da fé é você realmente largar algumas coisas. Sair de um grupo de jovens, você que viveu nisso o tempo todo, é difícil. Uhum. Ter a maturidade de fé de sair de um acorde e coroinha para vivenciar outra coisa que você não sabe o que vai ser, é difícil, é complicado. Mas a maturidade de fé entra com outra coisa junta, que é a confiança. Se eu tenho a confiança em Deus, o que vai vindo é acréscimo. Tudo é acréscimo. E confiar em Deus, eu digo que é o melhor conselho que eu posso dar para todos. Confiar em Deus em todas as circunstâncias. Se o dia tá bom, se o dia tá ruim, se o encontro tá bom, se o encontro tá ruim. Se o encontro tá ruim para você, meu amigo, deixa. Tá bom para outra pessoa. Porque aquela pessoa tá precisando vivenciar aquilo. Não é para você. Você já viveu. Agora é outra pessoa que vai viver. Então é você também ter a confiança da providência. Os encontros, gente, vive de providência. Sim. Todos. A gente, cara, não sabe de onde vai tirar dinheiro pra isso. Do nada surge. E sobra ainda, às E vezes. sobra. Ou às vezes vem a conta igual. R$16,72. Era isso. Porque é confiança, é providência. Então, quando a gente trabalha no EJC, a gente tem a maturidade de entender aquilo que Deus está passando pra gente naquele momento, sabe? Nas equipes que a gente vai trabalhar. Cada ano é uma equipe diferente, né? Quem trabalha em um lugar, eu quero só estar na equipe de frente. Não é assim. É bom você estar na equipe de trás. Você vê o que está acontecendo ali. Você ficar em silêncio. Você silenciar. E outra coisa que os jovens não faz é o silêncio. É o silêncio. E quando tem algum lugar que é mais quietinho, mais parado, o jovem não fica. É Começa difícil. Você se sente incomodado. Exatamente. E você sabe que esse negócio de equipe é engraçado, porque tem uma história minha. Eu já participo de EJCs há 10 anos, quase 15 já. E eu sempre fui de equipes diferentes, né? Eu não vou falar os nomes das equipes para não espalhar também. É. Mas era aquela equipe que sempre tem contato com os jovens, né? E eu nunca achei ruim, né? Sempre gostei, porque sempre cantei, sempre toquei violão. Então o povo já colocava no automático. Precisa de gente, então vai pondo. E foi indo. E eu nunca participei de uma equipe que eu sempre quis. Eu sempre tive o sonho de trabalhar naquela equipe e nunca trabalhei, né? E aí o ano passado foi ter o EJC da Cristo Ressuscitado, que é onde eu sirvo há tantos anos, né? E a coordenadora era uma amiga nossa e tudo, e sabe quando vai colocando aquela esperança no coração, né? Sempre que conversava, falei, pô, esse ano vai, né? Esse ano eu vou realizar o sonho. Aí na hora que a gente foi descobrir as equipes, falaram uma equipe totalmente diferente do que eu imaginei. Então, naquela hora eu fiquei puto de um tanto. Cara, eu fechei a cara no momento. Todo mundo que olhou do lado achou estranho, né? E aí eu até cheguei em casa, a Clara não estava comigo, né? Cheguei em casa puto. E aí, que equipe que a gente vai trabalhar? Eu falei, não quero saber, não sei se eu vou trabalhar mais também. Não sei se eu tô Não quero afim, trabalhar mais, não sei o que lá. Né? Então, assim, é uma coisa de louco. E aí, depois aí você respira, senta. Sim. Aí você olha pra Deus, o que você quer nessa equipe? Por que eu tô aqui? Né? Ele tem um propósito, ele vai mostrar. É uma equipe que eu não queria tá nem a pau, né? Tipo, não era meu momento pra estar nela e tudo mais. E aí fizemos. Cara, e hoje a gente, assim, depois que a gente vive, né, aquele momento, a gente para e fala... Cara, realmente, não era a equipe que eu queria. Mas era que precisava. Não era a equipe que talvez eu me entregaria 100%, né? Ou às vezes mais que isso, né? Uma equipe que eu fui meio que com as coxas, né? Fiz o que eu podia fazer dentro dali, mas Deus mexeu comigo naquela equipe, né? Então, tanto é que hoje a gente até... uma das pessoas que a gente teve contato nessa equipe... tá com a gente até hoje, né? O encontro foi em setembro. E praticamente Deus falou assim, vocês precisam cuidar dessa pessoa. Né? Então foi através dessa equipe que a gente teve esse contato. E se eu não tivesse ido?
Se eu tivesse desistido mesmo, que nem eu falei. Exatamente. Eu vou dar um exemplo meu A pessoa não estaria na igreja hoje por conta deles. Você disse, exatamente. No Retiro de Carnaval, por exemplo, a gente lá no Retiro de Carnaval nada é segredo, então aqui eu posso falar um pouco mais. No Retiro de Carnaval, por exemplo, sempre me colocavam na liturgia, para trabalhar na liturgia. E era um momento que no Retiro de Carnaval que eu queria sair, né? Não ficar ali na liturgia, vivenciar outras coisas. Aí chegou a equipe da mídia, que hoje tem que ter mídia. Hoje tem que ter Instagram, tem que ter tudo. Falei, Senhor, eu não sei tirar uma foto direito, sei editar um vídeo direito. Falei, tá bom, vamos nessa. E fui. Comecei a equipe de mídia, a gente começou mais ano passado. Cara, foi assim, bombástico. Bombástico porque até gente de outros estados viam as nossas postagens e perguntavam, tem vaga ainda pra vivenciar segunda e terça? Eu pego o ônibus e vou. A gente falava, não tem te juro. Eu falava assim, caramba, nunca imaginava isso. Aí foi com as edições também que eu comecei nas edições do Vem Pra Cristo, do Retiro de Carnaval, que eu também comecei a trabalhar com isso. Então era uma coisa que eu não queria, que eu não gostava, mas hoje está sendo uma fonte de trabalho, né? Então Exatamente. é algo que quando Deus chama a gente tem dúvida, mas se ele chama é porque ele tem certeza. É o principal. É isso aí. E minha formação mesmo também veio da igreja. Hoje eu sou formado em design gráfico, né? E eu só me encontrei nessa profissão porque quando eu participava no grupo de jovens, o pessoal falou, Felipe, você não quer tomar conta das redes sociais, fazer as artes, né? Eu falei, mas eu não sei nada. Vai indo. Eu demorava 3 horas pra fazer uma arte. Hoje você já faz em 30, 40 domingo, minutos. 8 horas da noite após a missa. Só isso. Você ficava 3 horas. Hoje não, hoje você já faz em 30, 40 minutos e bem mais bonito do que você fazia antes. Certeza. História. Mas bom. É isso aí que você falou, Deus te manda e às vezes você não sabe o que é, tem dúvidas, não gosta, mas se for um pouquinho mais além, você descobre o resultado. Porque também eles me colocaram nisso por causa da rede também, falo, o Leozinho tá na rede, o Leozinho vai, né? Porque aí o Leozinho foi, né? Mas porque a rede, cara, eu vou trazer um assunto, sei que o nosso tempo também já tá se esgotando, mas na rede, por exemplo, foi onde eu pude vivenciar algo com a mídia, que foi a Jornada Mundial da Juventude. Isso pra mim na minha vida foi surreal, porque eu não fui pra viver o que o jovem vai viver a Jornada Mundial da Juventude, eu fui pra trabalhar. E lá eu tive um momento com Deus sensacional, maravilhoso, onde eu pude ver que até o nosso sonho mais contido ele escuta. Eu queria ver o Papa, gente. Queria ver o Papa de qualquer maneira. Eu tava com o crachá da imprensa, tudo bonitinho com meu nome, Leonardo Jurca Luz, tava lá, minha fotinha, eu falava, caramba, cara, eu tô em Portugal, do outro lado do mundo. Ah, você foi Eu fui de Portugal. 2023 agora. Mais recente. Mais recente. Você tá falando do Rio. A do Rio eu também fui, só fui final de semana. Lá eu fui pra ficar a semana. Cara. E fui a trabalho. Pra viajar de avião, você precisa ter 23 quilos de mala. Uhum. Eu levei 22 quilos de equipamento. Cada integrante da rede. Então, e câmera profissional, câmera disco, porque os nossos materiais são um pouco mais antigos. Então a gente levou tudo, cara. Levamos tudo. E onde a gente ia era tudo muito longe. A gente andava mais de 30 km por dia. E com os materiais. Tudo dividido entre a galera. E teve no dia da sexta-feira, que é o dia da Via Sacra, que a gente saiu muito cedo e a gente ia pra um hotel onde o Jonathan, que faz o Jesus, o The Chosen, ia dar uma entrevista. E a gente ia participar da coletiva de imprensa dele e depois a gente ia descer pro lugar onde ia ser a Via Sacra, que era pertinho. E a gente também tinha um local pra câmera, mas só podia a câmera. Então ia ficar uma pessoa lá e a gente espalhado. Só que o Jonathan atrasou e o Papa tava chegando. Aí um olhou pra cara do outro e falou assim, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai ter uma entrevista mó da hora que a gente pode ter, vai bombar na nossa rede social, vai bombar na arquidiocese, ou a gente vai ter um momento também de poder ver o Papa, né? De filmar o Papa. Eu falei, gente, sem pensar 2 vezes.
Vamos ver o Papa. Não tem, o Jonathan a gente vê na série, a gente dá um jeito, vamos ver o Papa. Aí falou, o gordinho tem razão, vamos descer. E era perto, muito perto. A gente desceu no elevador, o Jonathan subiu pelo outro. Nossa. Sempre assim. Sempre assim. Aí tinha ficado uma pessoa lá. Elevador panorâmico de vidro. Ele, puta! É que a gente viu a equipe dele, aí a gente ouviu falando, já subiu. Eu falei, putz, tá, tudo bem. E na hora que a gente chegou no ponto de encontro onde ia ser a Via Sacra, não tinha quase ninguém. Tava Por todo incrível- mundo lá com o Jonathan. Não, de ninguém da jornada Dos jovens. dos jovens. E olha que teve 2,5 milhões de jovens. A galera tava concentrada em outro lugar. Só que eu vi o policial vindo, botando um negócio ali, aquelas barricadas. Parando. Eu falei, o Papa vai passar aqui, eu não saio daqui. E eu tava com meu crachazinho imprensa, eu falava, ó, tem que ficar na grade. Lógico, vou usar isso ao meu favor. E foi uma experiência, assim, surreal. Na hora que... Isso foi numa rotatória. A gente resolveu ficar ali, falou, gente, não vamos sair daqui, filma o que der pra filmar. São lugares onde eu tenho certeza que o Papa vai passar, porque eram ruas que davam, que ele tinha que passar com o Papa móvel. E beleza, foi assim. Aí, de repente, ele sai do túnel, a gente vê ele passando, ele passa uma vez na nossa frente assim, dá a volta na rotatória, vai lá em cima, volta, passa na nossa frente de novo, desce, passa outra vez e passa outra vez de lado. Eu vi assim, ele 4 vezes o que eu não vi nenhum dia e para o resto de toda a minha vida. E na hora que o Papa Francisco passou, eu tinha que filmar, tinha que fazer algumas coisas. Eu deixei de lado. Eu falei, Senhor, eu preciso desse momento. Eu preciso desse momento. Na hora que ele passou, na hora que tiraram as barricadas, eu não me contive. Eu ajoelhei ali no chão, no meio da rua, e agradeci a Deus por aquele momento. Eu não tinha 1 centavo no bolso para ir para aquela viagem. Fui na Providência, vi o Papa e ainda fui para Fátima. E lá em Fátima tive outra experiência com Deus, com Nossa Senhora, graças ao meu amigo Pet e ao Dom, de poder rezar o terço para o mundo inteiro ali em Fátima, na procissão luminosa, que tem todos os dias. É rezado em várias línguas. E lá em Fátima eu pude... No título de Nossa Senhora de Fátima é o título de Nossa Senhora que eu sou mais apaixonado. Conheci a história, tudo, as casinhas dos pastorzinhos, tudo foi maravilhoso. Mas na hora de você entrar ali na capela, rezar em português pro mundo inteiro, para 2 milhões de pessoas ao vivo assistindo, foi uma responsabilidade muito grande. E ainda por cima eu errei a oração da Ave Maria 4 vezes. De tanta emoção. De tanta emoção e nervosismo. Tanto que o Dom chegou e falou assim, justo você que rezava na pandemia fazendo live, agora tá aí, errou a oração da Ave Maria. Eu falei, Dom, é nervosismo, é uma emoção muito grande. Então o que com essas histórias assim, com Deus que eu já tive, eu volto no negócio da confiança. Quando a gente se entrega para Deus e realmente toma as decisões por meio da oração, por meio de confiar naquilo que Ele vai fazer, Ele sempre vai fazer o extraordinário, sempre vai fazer o mais. Foi assim nas bodas de Caná. Talvez aquele casal precisava de uma talha só. Deus foi lá e deu 6. Então é assim com a gente também. Que a gente saiba se entregar realmente para aquilo que Deus quer para a nossa vida, para a nossa história, para o podcast de vocês, para tudo. A gente tendo confiança em Deus, a gente pode ter certeza que Ele faz o inimaginável, o impossível nas nossas vidas. É isso aí. Cara, o tempo já tá acabando já, mas Já. só finalizando ali um pouquinho o que você falou, né? Eu tive a oportunidade de estar na jornada daqui do Rio, no Brasil, né? E, cara, essa sensação é muito louca. Nossa, indescritível. Porque a gente ficou alojado, né? A gente foi com... não lembro na época, mas fazia aquelas inscrições para conseguir alojamento, não sei o que lá. E, cara, o nosso alojamento ia ficar num ponto. É a mesma coisa até hoje, tá? Tudo a mesma coisa. E a gente ficar num ponto que, na época, era muito próximo daquele campo que ia ser. Só que aí, na semana, teve aquele monte de chuva, não sei o que lá. Vamos levar pra Copacabana. E aí, esse alojamento do perto ficou
quilômetros de distância. E aí eu falei, porra, como que a gente vai fazer isso, né? Aí chega lá, primeiro que a gente foi de ônibus daqui de Ribeirão, então, tipo assim, quase 12 horas de viagem até o Rio. Nananana, chega lá. O que a gente vai fazer? Vamos pra Copacabana. Sim. Depois lá nós descobre. Aí pega 3 horas de ônibus do alojamento até a Copacabana. E faz. Cara, vamos ficar aqui mesmo. Foda-se. Dane-se, é isso aí. Depois a gente volta lá, pega as malas, mas vamos ficar aqui. Cara, e a gente deu um jeito de arrumar um lugar lá também pra, tipo, dormimos na rua, né, na calçada. E aí a gente viu o pessoal montando as grades também. Começaram a montar de madrugada, né? Porque de manhãzinha o Papa ia lá, não lembro o que ia ter. Minto. O Papa ia, porque ele ia fazer, acho que o terço. De madrugada. De madrugada? Não lembro se era de madrugada ou bem à noite, assim, já. De sexta pra sábado, acho. Ou de sábado pra domingo. E depois de manhã de novo. Que aí acho que ele ia fazer a missa de encerramento no outro dia. E a gente já viu os caras montando, a gente já agarrou naquelas grades. Já colocamos tudo que era mochila. Fechamos como um chiqueiro ali, praticamente, a mesma coisa. O jovem não tem tempo ruim, cara. Ele vai. Não, e o povo assim, mas se chover, porque foi a semana inteira anterior. Foi chuva. Deixa chover. E no final de semana não caiu uma gota de água. Caiu uma gota de água. Cara, e na hora que o Papa passa, eu vi o Papa em fração de segundos, né? Porque é rápido. Se ele não manda o cara parar pra ele pegar alguma coisa, o cara que tá dirigindo o Papa Móvel vai no jet, né? Vai. E, cara, essa fração de segundos, parece que ele vem um negócio assim. O Espírito Santo transborda, cara. Eu subi na do Rio, eu subi num container pra ver o Papa. Eu subi no container, tava até mais gordinho na época, o container afundou. A gente se mete nisso mesmo, cara. Jovem, coisa de louco, doido, né? cara. E pergunta se arrepende nada, velho. A gente pergunta quando é o próximo. Quando é o próximo. Não, e saiu de lá. Nossa, o próximo é no. Foi na Cracóvia. Nossa, eu preciso ir, Falei, é na casa de São João Paulo II, é meu santo, preciso ir conhecer, tem que estar lá, não sei o que lá. Aí depois já anunciaram, não sei aonde. Nossa, quando anunciaram em Portugal, a gente ficou louco pra ir. Só que a gente tinha ido pra Portugal acho que 1 ano antes. Nossa. Eu falei, como que eu vou voltar pra lá? Lá é maravilhoso, eu me apaixonei pelo país e voltarei, se Deus quiser, pra ir pro Vaticano. Não, esse é o lugar que eu morro de vontade de ir. Esse é o sonho. Juca, nosso tempo tá acabando. Agradeço. Tá acabando, não, já tá nos limites já. Pra gente encerrar, a gente pede pra todo convidado passar um último recado pros nossos telespectadores, nossos ouvintes. Você que teve uma vida aí também como a gente dentro da igreja, sempre com altos e baixos, como todo mundo. Que você possa passar esse recado aí pro pessoal, para a juventude de hoje, né? De como seguir firme nessa caminhada. Nós temos um grande exemplo hoje na igreja, que é São Carlos Acutis. Então, eu falo assim para o jovem ter a coragem que esse jovem teve. Um jovem que tinha tudo, era rico, tinha muita grana na vida dele, que até o pai perguntava, você quer ver Jesus? Vamos lá para Jerusalém. E ele falava pro pai, não pai, eu vou ali na igreja e encontro Jesus. Então tem essa mesma disposição deste santo. Se apegue às coisas que Deus te mostra. Deus nunca vai te mostrar aquilo que não vai ser verdade na sua vida. E se você tem um sonho, sonhe com Deus, não sonhe sozinho. Porque quando você sonha com Deus, ele faz... Novamente falando, ele faz aquilo que você não imagina. Ele te leva a lugares que você nunca vai imaginar que vai estar, mas ele sabe. Então é ter exemplos na Santa Igreja, é ter exemplos em casa e também confiar, que é o principal. Na minha humilde opinião, é uma das coisas que a gente mais necessita hoje, se entregar realmente nas mãos de Deus e deixar ele fazer aquilo que é da vontade dele. Mesmo que doa, mesmo que a gente sofra, mas é necessário. Porque só assim a gente consegue vivenciar o extraordinário e também estar na eternidade juntos. Amém. É isso aí. Alguma coisa, Ti? Não, só agradecer mesmo a presença do Juca, a presença de vocês nos vídeos e
no podcast. Me distraíram ali, perdão. E pedir pra vocês deixar o like, ativar o sininho, se inscrever no canal e compartilhar com todo mundo para que a nossa missão, não só a nossa missão, mas a igreja em si alcance onde a gente não imagina, mas Deus sabe onde vai. Então é isso. Muito obrigado, viu, pessoal? Compartilhem bastante, viu? Vamos curtir muito, que eu sei que like é muito importante. Então, arrasta pra cima, Comenta. compartilha pro vô, pra avó, pro cachorro, pro sobrinho, papagaio, pra todo mundo. É isso aí, galera. Valeu. Obrigadão, gente. Fiquem com Deus e até o próximo.